Então, gente, como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, acompanha os vídeos, sabem que eu tenho umas experiências diferentes aí em desdobramento, né? Muita gente não acredita, muita gente acha impossível, mas é totalmente real, até porque muitas outras pessoas têm esses tipos de desdobramento parecido com os meus. Muita gente não fala por medo de ser criticado, né? Como eu não tenho isso, então eu falo. Não foi um desdobramento, tá? Mas na verdade foi uma visão, né? Por que eu disse desdobramento? Porque eu já contei para vocês que eu já tive vários desdobramentos com Jesus, né? Com Jesus, né? E também já tive visões com Jesus, visões aqui em vigília, né? E o desdobramento fora do corpo, né? Essa que eu vou contar agora foi uma visão muito forte, muito forte. Jesus tem aparecido para mim em certas visões de tempos em tempos, né? E essa visão foi muito interessante. Essa visão foi hoje. Hoje é dia 25 de abril de 2024. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 25 de abril de 2024. Hoje é uma quinta-feira. E essa visão foi pela manhã. Eu estava no quarto refletindo, né? Não estava pensando em Jesus, não. Estava pensando em quase nada. Estava só dando uma descansada na mente, sabe? E esvaziando minha mente, assim. Estava olhando para a parede, assim, deitado, olhando para a parede, dando uma esvaziada na mente. Porque eu penso muito. Porque eu estou sempre estudando, eu estou sempre refletindo, eu estou sempre meditando, eu estou sempre conversando com Deus. Isso é o tempo inteiro, isso é 24 horas por dia. Então eu acabo usando muito a minha mente. Então nesse momento, eu uso tanto minha mente, gente, né, nessa parte de estudo, essas coisas, que às vezes eu sinto até dor de cabeça. Isso acontece, porque eu forço mesmo a minha mente. Digamos que eu sou um pensador. Então o que aconteceu? Eu estava dando uma descansada na mente. Então eu estava olhando para a parede, esvaziando mesmo minha mente. Eu estava precisando, eu dei uma esvaziada e foi justamente nessa hora que ele veio, cara. Foi justamente nessa hora que ele veio. Esvaziei a mente, aí eu vi. Foi muito forte. Um leão, essa foi nova, foi diferente. Um leão forte, muito bonito, com uma juba imensa, um leão perfeito. Perfeito, com a pelagem dele perfeita, muito mansinho, ele vindo andando devagar, muito forte, musculoso, grande. Ele veio andando na minha direção. Aí ele falou assim: eu sou o leão da tribo de Judá. Aí ele falou: sou eu, filho, Jesus. E aí ele disse assim: eu vou entrar dentro de você. Você vai ficar cheio do meu espírito. E eu vou ficar para sempre dentro de você. E aí eu falei: tudo bem. E aí ele mergulhou dentro de mim. Ele mergulhou dentro de mim e continuou falando comigo. Eu comecei a ver o leão justaposto a mim, como se ele e eu fôssemos um só. Ele justaposto a mim, ainda se comunicando comigo. Ele me mostrou uma outra imagem. A outra imagem, ele falou assim: filho, é só um simbolismo, tá? É só uma representação, é só um simbolismo. Ele mostrou a imagem de um homem de pele branca, careca. Ele estava como se estivesse amarrado assim numa camisa de força, mas ele não era camisa de força, ele estava sem camisa, mas ele estava amarrado. Ele estava assim, amarrado. Ele estava com os olhos esbugalhados, como se estivesse cheio de medo. E ele estava com a boca amordaçada, ele não poderia falar. E aí Jesus falou assim para mim: está vendo esse homem? Esse homem representa o inimigo. O inimigo está com medo, acuado, amordaçado e totalmente contido. Ele está sem força, ele está vencido. Foi isso que Jesus me mostrou. E vocês entenderam, né? Eu entendi. Então eu fiquei muito feliz com aquilo que eu vi.
E eu fiquei muito feliz com essa situação de Jesus, que Jesus fez comigo, porque isso mostra que eu estou no caminho certo, né? Até porque eu senti a energia dele, e energia não mente. Um espírito das trevas pode transfigurar a sua forma num espírito de luz. O diabo pode se travestir em espírito de luz, mas ele não tem como mentir a sua energia. E eu senti a energia de Jesus porque era muito amor, gente. Era muito amor, muita serenidade, muita paz, muita tranquilidade. Não tinha como duvidar. Então isso aconteceu. Então, gente, por mais que algumas coisas pareçam ser bem loucas, elas são loucas para aqueles que ainda não compreendem Atom. Aqueles que não compreendem Atom acham que algumas coisas que os servos de Atom fazem são loucas. Principalmente se for feito por pessoas que está muito além daquele tempo. Ele é visto como um louco. E isso que parece ser louco está mais certo do que se imagina. Está correndo tão bem, mas tão bem que as pessoas nem imaginam. Às vezes, nem quem está fazendo aquilo sabe o quanto está correndo bem. Sabe? Então Deus, ele faz coisas loucas e usa até mesmo loucos, aqueles que são considerados loucos, para confundir aqueles que são sábios ou que se acham sábios, mas não são. Estão muito distantes de Deus. Lembrando, gente, que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados das trevas, os espíritos do mal. Quem está em comunhão com Deus é puro amor, serenidade, fraternidade, tolerância, compreensão, é paz, é a presença do Deus vivo. Para estar em comunhão com a fonte criadora, que é Deus, que é Atom, tem que ter dentro de si amor, tem que ter dentro de si serenidade, tranquilidade, constantemente, sem oscilar, 24 horas por dia. Aí Deus entra. Deus entrando em você, você interpretará aquela energia, aquela força que é divina. Você vai interpretar, vai entender e vai conseguir externá-la, ou seja, espalhar para todos aqueles que estão ao redor. Se você tiver só conhecimentos na cabeça, mas não tiver amor, não tiver serenidade, não tiver paz, Deus tenta entrar, mas você mesmo bloqueia. E se ele conseguir entrar, você não consegue interpretar, porque você não tem aquela energia. Você só tem leituras e livros na cabeça, uma fala bonita, uma intelectualidade alta, mas não tem Deus, não tem amor. Porque aquele que ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, ama a todos, sem exceção. E amar não é baixar a cabeça para as pessoas, muito pelo contrário. Quando são espíritos rebeldes, encarnados ou desencarnados, nós temos que falar firme, nós temos que falar com autoridade, nós temos que repreendê-los, e às vezes isso tem que ser falado de uma forma, às vezes, um pouco mais alta, no grito às vezes até no grito mesmo, porque são espíritos rebeldes que já são maus há muitos milênios, séculos e milênios, e só ouvem dessa forma. Como foi, por exemplo, na época de Moisés, como é hoje. Em muitas igrejas evangélicas, os pastores falam forte, falam gritando, porque muitos dos espíritos encarnados que estão ali na plateia são espíritos rebeldes. São espíritos que estão no crime, estão nas drogas, estão cheios de raiva, cheios de ódio, cheios de orgulho, arrogância, cheios de paixões. E eles já estão assim há muito tempo. E eles só vão ouvir nessa linguagem mais forte, no grito do pastor. Quando ele grita, o Senhor, o teu Deus, fala contigo agora, conserte os teus caminhos. Gritando. Ali não é uma loucura, ele está sendo usado, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele com tanta força, foi uma energia tão forte, que ele não conseguiu falar manso
ou só um pouquinho incisivo. Ele falou gritando. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara muito sereno, muito em paz, mas a força que desceu sobre mim foi tão grande, mas tão grande, que eu não consegui deixar de gritar. Foi muita força. Quem é usado por Deus muito forte sabe muito bem como é que é. Quem não é, não vai entender muito. Mas quem é usado vai entender. Que saiu no berro, saiu no grito, porque quem estava ali só ia ouvir desta forma. E junto com a força que está sobre a gente, vem a autoridade, porque esse tipo de força só desce em quem tem autoridade e comunhão com Deus. Então ali não é só um médium que está falando, é o próprio Pai falando através do médium, exortando os seus filhos rebeldes. Porque para o homem, esses filhos, parece que está tudo bem, porque eles representam. Então na frente do homem, eles vestem uma máscara de que são boas pessoas, mas o seu interior Deus conhece profundamente. Então às vezes quando Deus usa a gente assim, gritando dessa forma, e as pessoas acham que o médium está desequilibrado, que aquelas pessoas não mereciam ouvir daquela forma, é porque as pessoas não conhecem aquelas pessoas. Mas Deus conhece, porque coração das pessoas é terra que só Deus pisa. E a mente também. Deus sabe o que vai nas mentes e nos corações. E se Ele está exortando ali, pode ter certeza, foi muito necessário. Foi muito necessário. Deus sabe muito bem quem são os filhos que Ele está exortando. As pessoas não sabem, vão achar até que o profeta está exagerando, está desequilibrado, ele está um louco. Assim fizeram com João Batista quando ele gritava. Assim fizeram com Elias. Assim fizeram com Ezequiel. Assim fizeram com o profeta Samuel quando ele gritava com Saul. Muita gente achava às vezes que Samuel estava exagerando com Saul, que Saul não estava tão ruim assim, não precisava ter gritado tanto. Mas Deus conhece, Deus sabe muito bem quem Ele está exortando. E isso acontece até os dias de hoje, gente, porque o planeta Terra é uma escola de evolução primária. E aqui estão espíritos muito endividados e rebeldes, ignorantes, agressivos, encarnados ainda. Aqui ainda tem isso. Então, Deus precisa usar dessa forma às vezes. Ele precisa usar, tá? E Deus vem me usando dessa forma. É necessário que se compreenda. Eu aqui não estou canalizado, não estou incorporado, sou eu, Pedro, falando. Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Né? As meninas aqui sabem como é que é o meu jeito. É assim, 24 horas por dia. Tá? Vocês percebam que quando eu canalizo com o Osho, eu mudo completamente. Porque ele vem, na maioria das vezes, na energia de exortação. Tá? Na maioria das vezes. Exus e outros espíritos. E Jesus também pode vir na energia de exortação, tá? Jesus pode vir também. Assim como outros espíritos muito elevados podem vir na energia de exortação. Tá? Então, gente, é necessário para a época, para que haja mudança. E muitos vão mudar com essas exortações. Deus não está usando ninguém perfeito. Eu não sou perfeito. Mas eu estou me dedicando a melhorar, assim como vocês. Nós somos iguais. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês. Não existe isso. O que existe no universo são espíritos mais evoluídos e outros menos evoluídos. Há apenas isso. Mas todos são iguais. Nós somos iguais. Eu e vocês. E nós somos amados por Deus de maneira igual. Deus me ama na mesma potência que ama vocês. Ama vocês na mesma potência que me ama. Ele não ama mais ninguém do que o outro, tá? Mas ele, é claro, fica satisfeito quando o filho segue os seus caminhos. E ele vai usar para instruir, exortar, consolar e edificar seus outros filhos, porque Deus não desampara ninguém. E essa exortação forte, gritando até, isso é ótimo, isso é lindo, quer dizer que Deus ama você. Pior é se ele não fizesse isso, se ele abandonasse. Tá? Então essa aí, gente, foi a experiência que eu tive hoje aí com Jesus, tá? Eu tenho certeza que vocês entenderam o que ele quis dizer com tudo que aconteceu, tá? E Jesus, gente, ele nunca perde, ele sempre vence.
Não tem diabo que destrua Jesus e quem está com Jesus. Quem está com Jesus não é derrotado. Quem está com Jesus só vence. Não por ele mesmo, mas por causa de Jesus. E outra coisa, gente, porta que Deus abre, diabo nenhum fecha. Nem encarnado e nem desencarnado. Valeu? Que Deus abençoe vocês.